Oi, meu nome é Flávia e eu trabalho com crochê. Se tu tá assistindo primeiro esse vídeo, aqui na descrição tem o link do primeiro vídeo que foi ontem aqui da nossa semana do crochê do meu canal. O intuito da semana do crochê é mostrar pra vocês, compartilhar informação de como eu faço pra viver do crochê. Ontem eu expliquei pra vocês por que eu resolvi transformar o crochê na minha profissão e como eu faço isso. Além de receber encomendas, eu ensino crochê e uso outras plataformas, tá? Isso quer dizer que não tem como viver da encomenda de crochê? Não, não quer dizer. Tem bastante gente que consegue fazer um salário muito bacana só com encomendas. Mas a maioria das pessoas que eu vejo, não. Ou por não ter tempo suficiente para isso, ou porque não tem como largar CLT, por exemplo, para já seguir só recebendo encomendas de crochê. Então eu tô fazendo essa semana do crochê para ajudar nessa parte. E hoje a gente vai falar sobre ensinar crochê. E por que a gente vai falar? Porque tem muitas formas, gente. Tem o YouTube, que tu consegue dar uma aula completa e tutorial rápido. Tem Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, que tu consegue ensinar tutorial. Dá pra fazer PDF das tuas receitas. Dá pra tu ter aluna presencial na tua casa ou no teu ateliê, se tu tiver. Dá pra tu ter aluna online, que tu consegue atender gente de qualquer lugar. Porque eu vejo também bastante artesã falando que na cidade dela ninguém valoriza nem para comprar, nem para aprender, então a internet tá aí para isso. Tu pode dar aula online e aí tu consegue ensinar pessoas de qualquer lugar. Então, só ensinando crochê, tu consegue abranger muitas oportunidades. Tu consegue alcançar muitas oportunidades para gerar renda. Então, não precisa necessariamente tu viver só de encomenda. Isso faz com que tu não precise crochetar tantas peças assim no mês. Eu falei no vídeo de ontem, o que eu enfatizei bastante foi os tapetes de 20 reais, que tem bastante artesã vendendo. E eu usei ele bastante como exemplo justamente por isso, porque vendendo o tapete a 20 reais, tu precisa fazer muitas peças durante o mês para conseguir fazer uma renda pelo menos razoável. E o nosso intuito é que a gente consiga viver confortavelmente, não só nosso artesã, como de qualquer outra pessoa. Então, por que ensinar? Por que ensinar o que eu sei do crochê? No momento que tu consegue monetizar as tuas plataformas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, além de tu ter a renda da venda da tua encomenda, tu tem renda por visualização das tuas plataformas quando tu conseguir monetizar, e tu também tem as tuas receitas salvas, ensinadas por ti mesmo, para quando tu receber mais encomendas. Ou se daqui a 5 anos tu quiser fazer uma peça que tu fez e tu não lembra mais, tu tem a tua receita ali, ensinada por ti mesmo. Não tem como tu não entender uma receita que foi tu que criou e tu que ensinou. Eu uso muito os meus próprios vídeos do YouTube para fazer novas peças, mesmo que não seja exatamente aquela peça. Se eu tenho uma receita de um amigurumi que eu olho e lembro de algum que seja parecido, eu vou lá no meu próprio vídeo, pego aquela receita e vou fazendo adaptação até transformar no personagem que eu preciso dessa vez. Isso me salva muito a vida em questão de tempo, porque eu não vou precisar perder tempo criando aquela peça. Eu vou errar menos, e isso também me salva tempo, porque eu vou errar menos, eu já tenho uma receita daquela peça ali, ou muito parecida, para eu mesmo usar. A primeira dica que eu vou te dar para ensinar crochê: tu vai escolher uma rede social ou uma plataforma, porque o YouTube não é uma rede social, para chamar de tua. A primeira coisa, gente, a primeira coisa que tu vai fazer: o YouTube, tu tem possibilidade de ensinar a videoaula completa, que são os vídeos longos que vocês assistem aqui, assistem na TV. Os vídeos curtos, que dá tempo de fazer tutorial, claro, não no amigurumi inteiro, porque é 3 minutos o tempo máximo, mas tu consegue fazer tutorial de bastante coisa ensinando. O TikTok, por exemplo, agora os vídeos podem ter 10 minutos, então tu consegue fazer um tutorial super bacana em 10 minutos. Claro que tu vai abranger mais crocheteira já experiente para fazer tutorial. E nos vídeos que são completos, tipo aqui do YouTube, tu consegue abranger iniciante também, que tem bastante. Inclusive foi feita uma pesquisa que os adolescentes estão buscando trabalhos manuais por causa do abuso da tecnologia. E o crochê tá muito em cima, se eu não me engano tá em primeiro lugar, mas eu não vou dar certeza para vocês. Então olha o tanto de iniciante que tá vindo aí para vocês conseguirem abranger para ensinar. Eu escolhi o YouTube para chamar de meu. Quando eu comecei, eu escolhi o YouTube. E eu amo o YouTube, tá? Mas eu também ensino nas outras plataformas, outras coisas, não receita completa. Então, a primeira coisa, escolher uma plataforma para chamar de tua. E antes de seguir esse vídeo, eu quero que tu comente aqui pra mim qual plataforma tu pensa em escolher. Mesmo que tu não tenha decidido ainda, calma, relaxa, olha todo esse vídeo e depois tu decide. Mas qual foi a primeira que veio na tua cabeça quando eu disse escolhe uma plataforma para chamar de tua? Comenta aqui pra mim. Por que eu amo tanto o YouTube, tá? Eu gosto de fazer os vídeos
completinhos, passo a passo, detalhado. Eu até tô com material aqui na minha mesa, ó, que eu tava gravando hoje de dia. Tô gravando um mini Toy Story, vai sair essa semana aqui no canal, é uma encomenda que eu tenho. Tô com o relógio aqui pra cronometrar o tempo que eu tô levando pra fazer ele, porque eu faço isso com todas as peças que eu ainda não tenho o tempo anotado, pra saber quanto eu vou cobrar. A gente pode fazer um vídeo também sobre precificação aqui nessa semana, eu vou tentar encaixar. E, além de fazer os vídeos completos, eu consigo fazer o tutorial no Shorts, que são os vídeos curtos, os vídeos que vocês assistem na vertical, aquele que vocês vão passando, eu consigo fazer ali. Tem a aba comunidade que eu amo aqui, que são posts de fotos, né? Ou não precisa ser só foto do amigurumi, eu posso fazer bannerzinhos conversando com vocês, posso fazer enquete, eu amo a aba comunidade, eu interajo muito ali, eu posto praticamente todos os dias. E para monetizar no YouTube, tu precisa de um número X de horas, que são 4.000, e tem uma outra opção que eu não tô me recordando agora na hora de gravar o vídeo, mas eu vou deixar escrito aqui na tela. Então, ela é um pouquinho mais complexa para tu monetizar, porque não é uma plataforma tipo TikTok, que em um vídeo tu ganha muitos seguidores muito rápido. O TikTok é mais fácil para tu conseguir seguidor, o Kawaii ou o Kwai também. O YouTube é um pouco mais complicado, mas tem bastante gente que monetiza super rápido, tá? E depois que tu monetiza, tu vai ganhar pelos anúncios que vão rodar nos teus vídeos, tanto nos vídeos longos quanto nos vídeos curtos. Tu tem a opção de clube de membros, que tem aqui no canal. No clube de membros aqui do canal é R$ 7,99 por mês, a assinatura. E aí, todos os vídeos que eu vou postar, todos os vídeos que são produzidos aqui no ateliê, todos os vídeos que eu gravo, fica disponível antes pra quem é clube de membro. Pra quem faz parte do clube de membro, tá? Então, se o vídeo vai sair na quarta-feira, no domingo, quem faz parte do clube já consegue assistir. E isso pode parecer pouca vantagem, mas não é. Porque se é um amigurumi que vira febre, tipo a Naninha, eu tô terminando uma aqui que também é encomenda, ó. Tipo a Naninha, ó. Eu tô vendendo muita Naninha. Então, quem posta primeiro, se tem alguém que segue bastante artesãs, quem posta primeiro vai vender primeiro. E vai vender mais. Então, é muita vantagem, sim. E o meu plano para março agora é ter receita exclusiva para quem faz parte do clube de membros. Eu já tenho até quais as receitas que eu vou disponibilizar e vai ficar disponível somente para quem faz parte do clube de membros. Então é bem bacana e é bem bacana para quem está assistindo aqui também assinar. O YouTube também te possibilita ter uma loja aqui. O que isso significa? Significa que tu consegue ter a tua loja de crochê aqui no YouTube. Então, é uma baita oportunidade também. Olha quantas pessoas vocês vão alcançar. E, além disso, o YouTube disponibiliza, para quem é monetizado, parcerias, as publis que falam. Tem uma parte ali que ele mesmo já encontra parceiros para ti, já pode ser feita a negociação toda por aqui. Então, gente, é uma vitrine gigantesca o YouTube. E eu nem vou voltar no que eu falei, que vocês vão ter as receitas de vocês para vocês mesmos para sempre. Então, assim, ó, eu amo o YouTube. Outra coisa que eu amo no YouTube também, tu postar um vídeo hoje, ele pode seguir sendo assistido por 10 anos. No TikTok, no Facebook, nos outros também, mas aí essa pessoa precisa procurar o vídeo. O YouTube não. Se tu digitar ali almofada, estrela em crochê, vai aparecer a minha. Ele tá com 20.000 visualizações. E eu gravei essa almofada quando eu tava grávida. Minha filha tá com 2 anos e meio, mais o tempo de gestação. E ele segue dando visualização e ele segue me gerando receita. Então, assim, ó, depois da tua plataforma tá estabilizada, de ter conseguido crescer, de tu já ter uma audiência boa, acontece alguma coisa na tua vida pessoal e tu precisa ficar sem gravar, vai diminuir provavelmente a tua receita. Não aconteceu isso comigo ainda, de eu precisar parar de gravar. Tomara que não aconteça. Vai diminuir a tua receita, porque tu não vai ter vídeo novo pra ter visualização, mas tu não vai ficar sem receita. As outras plataformas, que os vídeos são mais rápidos, a entrega também acaba mais rapidamente. O Instagram, por exemplo, a gente sabe que o vídeo fica sendo entregue 2, 3 dias. E a não ser que a gente coloque dinheiro ali pra patrocinar, ou que seja um vídeo que exploda muito, ele vai parar de ser entregue. O YouTube não. Aquele conteúdo ali é valioso. Ele fica sendo visto por muito tempo. E pra tu criar um canal no YouTube é muito simples. E aí não precisa ser artesã ensinando pra artesã, como eu falei no vídeo de ontem. Qualquer pesquisa que tu faça como criar um canal no YouTube tem muito passo a passo. Muita gente legal, muita gente bacana ensinando. E é super fácil, tá, gente? Super fácil de fazer. Óbvio que depois tu vai precisar
especializar para criar uma capa legal, uma foto legal. Gente, por favor, não usem logo. Não usem logo. Principalmente com a explosão da tecnologia, as pessoas querem conexão, as pessoas querem ver, as pessoas querem saber o que tu faz, quem tu é, quem é que tá ali. Então, se tu tem vergonha de aparecer nos vídeos, como eu tô fazendo agora, que eu também tenho vergonha, e eu tinha muito mais, eu não aparecia de jeito nenhum, pelo menos a tua foto, que é uma coisa que tu não vai estar falando, não vai ter por que tu ter vergonha. Tu vai tirar uma foto, vai arrumar a tua foto ali do jeito que tu acha bacana, vai deixar ela combinando com o estilo do teu canal, e vai colocar ali. Não façam logo, por favor. Assim, ó, não façam logo, tá? E não é só pro YouTube, pra qualquer rede social de vocês. Ai, mas o Magazine Luiza, a foto é a bonequinha. Gente, tomara que um dia a gente fique tão grande quanto a Magazine Luiza, mas agora a gente é a gente tá começando. Quem tá assistindo esse vídeo aqui provavelmente tá começando. Assim como eu me sinto começando também. Porque por mais que eu faça crochê há 13 anos, que eu tô vivendo dessa forma que eu tô compartilhando aqui pra vocês, faz 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, sim, eu tô começando ainda também. Mais uma vez, o intuito da semana do crochê é compartilhar informação. Quer dizer que tá tudo certo, que se vocês fizerem isso, vocês vão ficar ricas? Não, eu pelo menos não tô rica ainda. E é isso, gente, eu não tenho nada pra falar de ruim do YouTube. Eu gosto muito daqui, eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu acho muito legal todo o suporte que eles te dão. O YouTube te dá relatório ali bonitinho, quantos vídeos tu postou na semana. Inclusive, teve uma época que eu tava postando menos sem me dar conta. E aí caiu as minhas visualizações e eu não tava entendendo por quê. E aí, quando eu olhei o recap semanal que ele te manda, eu olhei, bom, mas eu tô postando muito menos vídeo, né? Por isso que tá caindo as minhas visualizações. Então, eu acho... Eu sou muito suspeita pra falar do YouTube. Eu escolheria o YouTube. Se eu estivesse começando, tipo, decidindo hoje, que nem eu espero que vocês já estejam decidindo, eu começaria pelo YouTube da mesma forma, tá? Então, do YouTube é isso. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comentem aqui, porque no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não saiu nem o primeiro. Mas dando tudo certo, eu conseguindo ajudar vocês, ficando claro aqui o que eu tô falando, sendo útil pra vocês esses conteúdos, se eu entender que é útil pra vocês, com comentários e curtidas e visualizações, porque é assim que a gente consegue interagir aqui no YouTube, eu pretendo fazer uma nova semana do crochê daqui a um tempo. Inclusive, vou pedir a opinião de vocês, dando tudo certo, sobre o que falar na próxima, tá? Então, sobre o YouTube, é isso. Não é só isso, olha como o YouTube é maravilhoso, tu também pode fazer live aqui, tá? E as lives são bem bacanas. Eu ainda não faço, porque quem me acompanha aqui sabe, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela fica só 3 horas por dia longe de mim, de segunda a sexta. E não é tempo suficiente pra eu fazer tudo que eu tenho que fazer aqui no ateliê, mas fazer live. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade. Agora sim, estamos encerrando do maravilhoso YouTube. Do TikTok e do Kawaii, tá? O Kawaii paga melhor que o TikTok. Eu não sou fã número 1 do Kawaii. Entre os dois, eu prefiro o TikTok. Talvez essa seja uma impressão minha, porque o meu perfil do Kawaii não entrega meu conteúdo para artesã. Tem pessoas ali interagindo comigo, mas não artesãs. E eu quero interagir com artesãs, porque o meu intuito é ensinar crochê, ensinar amigurumi. E aí ele não me conecta, não tem jeito. O TikTok, de um tempo pra cá, meu TikTok não é monetizado ainda. Inclusive, vão lá, me ajudem. O meu TikTok tá conectando agora, tá entregando, o algoritmo tá entregando pra artesãs. E eu tô amando, eu tenho postado todos os dias no TikTok. Inclusive lá eu posto algumas dicas rápidas de crochê que eu não posto aqui no YouTube. E isso também é uma estratégia, tá? Eu escolhi uma plataforma como favorita pra dedicar. Mas vocês vão divulgar nas outras, né? Mesmo que vocês vão trabalhar menos dessas outras, pelo menos no primeiro momento. Eu uso o TikTok para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre o por trás dos bastidores de quem vende crochê e de quem ensina, chamando pra cá pro YouTube. Eu sempre chamo pro YouTube todo mundo que tá lá. E tem dado certo, tem bastante gente, eu faço os vídeos ali chamando e coisa, e as pessoas, e as artesãs comentam, tô indo, e aí elas voltam e comentam, já me inscrevi. Então é bem bacana também, tá? E aí pra fazer renda no TikTok, tu precisa ter 10 mil seguidores e 100 mil visualizações nos últimos 30 dias, tá? O que tá me dificultando pra monetizar lá são os seguidores.
Agora eu acho que eu tô pegando o jeito, porque eu fiquei muito tempo com 700. E agora, em um mês, eu passei pra 2.500, 2.450. Então, acho que agora eu tô pegando o jeito, tá? Não tenho muito o que falar do TikTok, porque não sou monetizada lá ainda, mas tô gostando. E tô gostando principalmente também porque tô interagindo com outras artesãs. E interagir com outras artesãs faz com que a gente tenha ideias fantásticas para produzir peça, para criar conteúdo ensinando. Eu ainda postei um vídeo lá que eu recebi uma encomenda de uma peça que eu não faço. E eu resolvi pegar. Vocês olhem lá a história, quem quiser saber, mas é bem legal. E aí uma menina comentou dizendo que me ajudaria. E a gente tem se falado, a gente mantém contato, eu e ela. Eu não me lembro de onde ela é. Mas a gente tem mantido contato. Cláudia é o nome dela, é uma pessoa super gente boa, que me ajudou muito. Então, não é porque a gente ensina crochê que a gente sabe tudo, né? E assim, ó, o plano é monetizar no TikTok também. O Quai, eu sou monetizada pelo programa Receita de Anúncios. Só que o Quai, ele paga melhor que o TikTok. Mas ele quer só pra ele. Eu vejo pessoas que vivem só do Quai falando que postam pelo menos 30 vídeos por dia. Só que tem um casal, por exemplo, que eu acompanho lá. E aí eles falam, a gente posta de 30 a 50 vídeos por dia. Só que é de humor, tipo, pegadinha entre eles, essas coisas assim que tu consegue fazer mais rápido. Gente, não tem como eu fazer 30 vídeos de amigurumi num dia. Eu vou fazer o quê? Um vídeo. Peguei a fita métrica. No outro vídeo, peguei o corpo do amigurumi. No outro vídeo, agora eu vou pegar a agulha da tapeceiro. Pra fazer de 30 a 50 vídeos por dia, produzindo, é vídeo. E precisa ser um vídeo legal, porque tu não vai postar ali só por postar. Tem que ser um vídeo que tu vai pelo menos tentar chamar a atenção das pessoas e segurar elas ali. Porque o conteúdo, por mais que seja mais fácil de fazer, é bem divertido. Tu te prende ali olhando. Mas é uma coisa que tu vê assim, ó, que eles estão na cozinha fazendo almoço e dali eles tiram 10 vídeos. Não tem como fazer isso, na minha opinião. Ou se vocês acham que tem, comente aqui e me ajudem também, porque eu também vou fazer. Fazendo crochê é bem difícil, né? Porque tu precisa aparecer nos vídeos. Esse programa Receita de Anúncio do Quai, por exemplo, ele não monetiza se tu ficar postando só vídeos do amigurumi, porque senão aí fica fácil, né? E eu errei muito nisso no início. Que eu fazia isso, filmava os amigurumis. Aí analisa se o teu conteúdo tá entregando alguma coisa pras pessoas ou se tu tá só enchendo linguiça ali, tá? Tem as lives também, que tu ganha no presente, tanto no Quai quanto no TikTok. Tu troca por diamante, esse diamante tu saca. O marketing de afiliado, que a gente vai falar num vídeo essa semana, também dá pra fazer no Quai. No TikTok eu não tenho certeza, mas no Quai dá. Eles têm a loja deles lá e tu escolhe o produto que tu quer e divulga nos teus vídeos. E as pessoas comprando pelo teu vídeo, tu recebe uma comissão por essa venda. E sim, tem produto de crochê lá pra divulgar. Então, essa parte eu acho bem bacana, tá? Eles também fazem algumas campanhas, tá? Eles liberam ali, aí quem for escolher o Quai pra ser a sua plataforma vai estudar sobre o Quai, né? Eles liberam algumas campanhas ali de 200 visualizações, é pouco, né? Eles liberam ali, ó, divulga esse amigurumi, e aí se tiver 200 visualizações, a gente vai ter que pagar R$2,50, se tiver 400 visualizações, vai ter que pagar 10, e é bem legal essas campanhas, tô dando exemplo, né? Um exemplo fictício. E agora vamos falar do Facebook. Tem muita gente que acha que o Facebook tá passado, tá ultrapassado, que é arcaico, mas o Facebook é a plataforma que mais tá pagando, gente. E eu ainda também não monetizei no Facebook. Não monetizei em partes, tá? O bônus do Facebook eu já tô recebendo, que é visualização nas fotos e nos stories. O bônus, a monetização dos Reels que eu ainda não alcancei, porque precisa ter 10 mil seguidores. E eu tô com 4.200. Quem tem Facebook já sabe, né? Vai lá e me segue. Não custa nada, é de graça. Mas é a plataforma que mais paga, gente. E o Facebook não exige que tu fique postando o dia inteiro, todos os dias. Eu tô assim, ó, com o coração palpitando pra monetizar no Facebook. É o que mais paga. Tu vai monetizar por foto, por stories, por reels. Tem como tu fazer a tua loja pra vender os teus amigurumis por lá. Tu já consegue cliente lá. Tem como tu divulgar o teu canal no YouTube, se tu for escolher, ou o teu perfil no TikTok, no Kawaii. O Facebook, pra quem quer viver da internet e está começando, é óbvio que a gente não vai dizer isso pra Virgínia. A Virgínia, se eu não me engano, eu nunca procurei, mas a Virgínia deve ter uma página no Facebook, hein? Não sei.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, eu ainda amo mais o YouTube, mas assim, ó, como eu falei agorinha pra vocês, eu tô bem ansiosa pra monetizar o Facebook. Eu tô sempre estudando sobre isso da monetização e olha, quem tá monetizando no Facebook tá se lavando, tá? Tu precisa só ou criar uma página que eu não achei válido pra mim, ou pegar o teu perfil que tu já tem os teus amigos ali e transformar num perfil profissional. Tu faz por ali mesmo, e aí ele já começa a te mostrar, tem o painel profissional, ele vai te dizendo ali, faça isso, faça aquilo pra melhorar seu desempenho. Bem bacana. Eu recomendo o Facebook. Mesmo que vocês escolham o YouTube, que eu quero muito que vocês escolham, eu recomendo o Facebook em segundo lugar. Gente, na real, eu recomendo o Facebook em segundo lugar porque eu sou muito apaixonada pelo YouTube. Porque do fundo do meu coração eu acho que vale mais a pena até o Facebook no primeiro momento. Eu digo no primeiro momento para que tu consiga gerar receita mais rápido. Não sei se vai ter muita constância, porque não é uma coisa super antiga a monetização no Facebook como é o YouTube. Então a gente não sabe do futuro, né? O YouTube a gente já sabe que é uma coisa mais estabilizada. O Instagram, a gente vai monetizar os Reels. Vai monetizar os vídeos. Já tá aparecendo ali no perfil da gente, quando é profissional, o status de monetização. Não tá liberando pra todo mundo ainda. Tá liberando só pras pessoas que já têm um super perfil. Mas vai liberar pra todo mundo. E quando liberar, eu não sei se vai pagar bem, se não vai. Mas eu já tô crescendo meu perfil pra isso. E tô conseguindo crescer. Já falei no vídeo de ontem, né? Tô deixando todas as minhas plataformas aqui escritas. Eu quero ver vocês lá. Mas olha só. Não sei se vai pagar bem, se não vai. Mas eu já tô crescendo meu perfil pra quando começar a liberar pra quem é menor, eu já tá nesse monte aí, eu já tá nessa lista. Já vão se preparando também, gente. Não se sabe ainda os requisitos, ainda não se sabe nada, mas vai monetizar. O que o Instagram te traz de bacana hoje? Tu consegue fazer a loja ali, né, pra vender os teus produtos. Tu consegue fechar parceria com armarinho, pra conseguir linha, pra não gastar com linha, pra fazer os amigurumis, ou o teu crochê, pra conseguir vender por um preço menor sem estar desvalorizando a tua mão de obra. E o Instagram é uma plataforma maravilhosa pra tu conseguir ensinar também nos Reels e trazer gente pra tua plataforma principal. O Instagram é uma vitrine, sim, uma vitrine excelente. Eu acho que deve ser a rede social mais usada. Porque assim, ó, pensem comigo, o TikTok, por exemplo. As pessoas entram no TikTok, vou abrir aqui pra dar uma olhada, e aí se perde no tempo, porque é muito legal. O Instagram, normalmente, as pessoas abrem pra fazer alguma coisa. Pra ver alguma coisa, pra fazer alguma coisa. E aí se perde também no tempo. Mas o Instagram, eu acho que as pessoas têm mais direção. O TikTok, o Kawaii, eu acho que as pessoas vão mais no deixa a vida me levar. O Instagram, eu tenho a impressão que as pessoas têm mais direção ali do que querem. Isso que eu tô em todos os lugares, tá? Fica extremamente cansativo tu estar em todos os lugares, mas como eu não tô monetizada ainda em todas as plataformas, que é o plano, eu tô conhecendo elas, eu tô ficando amiga delas e tô vendo, assim, o Facebook, por exemplo, conquistou meu coração de uma forma que eu não imaginei que ele ia conquistar. E assim, gente, pra YouTube, pra TikTok, pra Quai, pra qualquer lugar, não coloquem logo no perfil de vocês. Façam uma foto. E, por favor, não achem que postar stories e estar presente na rede social é postar uma frase de bom dia com o mar e o barulhinho das ondas. Não façam isso, isso é muito chato. Muito, muito, muito chato. Não façam isso. As pessoas que estão olhando o teu perfil para aprender crochê ou para comprar o teu crochê, elas querem ver a tua produção, elas querem ver tu no armarinho comprando as linhas, elas querem ver um jeito novo que tu descobriu pra fazer o cinto do boneco, pra fazer a dobrinha da bota. Elas querem ver, descobrir. Mesmo quem quer comprar o teu amigurumi, ele quer ver o que técnica que tu usa ali pra fazer isso, como foi que tu conseguiu fazer. Ele quer ver o teu ateliê, ele quer ver onde o amigurumi dele tá sendo feito. Desculpa eu estar fugindo muito pro amigurumi hoje. Ontem eu falei um monte de tapete, hoje tô falando um monte de amigurumi. Tô com um amigurumi aqui na minha mão e aí é inevitável. Mas postem a vida real de vocês. E aí, gente, agora a gente vai pegar a Virgínia de novo. Olha o tamanho das redes sociais da Virgínia. Ela posta tudo que ela tá fazendo. E eu não tô dizendo que vocês precisam virar
a Virgínia postando vocês almoçando. Eu não posto esse tipo de coisa, até porque minha cozinha é bem feinha, ninguém vai querer olhar minha cozinha eu almoçando. Mas eu posto bastante coisa desse sentido. Hoje eu saí pra procurar linha, não achei as linhas que eu precisava, eu fui em um monte de armarinho, não achei a linha que eu precisava, vou ter que comprar na internet, não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho encomenda pra entregar. E eu postei esse tipo de coisa. Outra coisa que eu postei, chegou esse braço articulado aqui pra eu usar pra gravar, pra fazer as videoaulas aqui do YouTube. Eu postei que eu achei esse braço, que ele chegou, que foi super barato, direcionado pras artesãs, que foi super barato, que eu amei a minha compra. E ainda falei, quem quiser, eu mando o link, marketing de afiliados, que a gente falou ontem um pouquinho. E a gente vai falar mais. E agora eu não sei como é que tá, porque faz um tempo já que eu tô sentada aqui gravando, mas fazia uns 15 minutos que eu tinha postado o vídeo no TikTok e 2 pessoas já tinham me pedido o link. Então, se essas 2 pessoas comprarem, e agora quando eu desligar vai ter mais umas 15, eu já vou estar fazendo uma renda, tá? Então, tudo tem como tu gerar renda. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, uma plataforma para ser a favorita do coração de vocês. E aí, no final dessa semana, se tiver bastante comentário nesse vídeo, eu vou pegar a rede social que tiver mais comentários e vou falar muito sobre ela. Vou fazer um vídeo falando só sobre ela, tá? E o que eu não for falar da parte muito técnica, porque esse canal é um canal de crochê e eu quero compartilhar todas as informações de como eu faço para viver do crochê com vocês, tem bastante parte técnica que eu não entendo. Mas eu também vou trazer conteúdos importantes por profissionais dessa parte para indicar para vocês, tá? Amanhã, quando sair o próximo vídeo, eu quero que esse aqui já esteja cheinho de comentário falando sobre isso, falando sobre qual plataforma vocês escolheram. Eu tô enfatizando muito isso, porque não adianta, se tu não entende de plataforma nenhuma, tu querer sair monetizando em todas, porque daí tu não vai ficar bom em nenhuma e vai demorar pra monetizar em todas. E por que eu tô falando isso? Porque foi exatamente o que eu fiz. Eu escolhi o YouTube pra chamar de meu, e aí deu um mês o YouTube não monetizou, e eu já achei que eu tinha que tentar em todas ao mesmo tempo, e isso demorou muito mais pro meu canal monetizar. Eu levei 2 anos pra monetizar aqui no YouTube. Então isso também vocês precisam analisar, né? Qual a urgência de vocês de criar essa renda além das encomendas? Porque o YouTube tem bastante gente postando monetizei em 30 dias aqui no YouTube, eu fui olhar e eu não achei nenhuma artesã. Porque o crochê tá crescendo, o crochê virou artigo de luxo, tem bastante adolescente querendo aprender, mas ainda assim no mundo de hoje a gente sabe que o que chama as pessoas é fofoca, é maquiagem, é vlog do dia, porque as pessoas querem se distrair. Ainda é menor o número de pessoas que querem se profissionalizar por aqui do que o número de pessoas que querem se distrair. Mas é isso, gente, no vídeo de hoje é isso. É mais para direcionar vocês mesmo no sentido de escolher uma só e as outras fazer o que dá. Se profissionalizar numa e nas outras fazer do jeito que dá, como dá, quando der. Para depois que vocês estiverem trabalhando com facilidade numa, se vocês escolherem o YouTube, por exemplo, depois que o canal de vocês estiver monetizado, estiver estabilizado, já estiver bacana, e vocês já estiverem conseguindo entender o que vocês precisam fazer, que vocês estiverem trabalhando com leveza no canal de vocês, aí sim, aí vamos para outra, aí se especializa noutra, aí vai, de repente, já consegue estar delegando algumas partes do canal, porque parece que é só gravar e colocar aqui, mas não é, gente. O título do vídeo no canal do YouTube precisa ser bem pensado, a descrição, a capa, que é a fotinho que vocês veem antes. A capa é muito importante, muito importante. Eu vejo bastante canal de artesã com as fotos muito mal feitas, e isso não é uma vontade, é porque a artesã não é fotógrafa. Mas no mundo de hoje a gente precisa entender. Para viver de crochê, eu tô falando disso porque é a nossa área, mas para viver de qualquer coisa, para viver do crochê, na internet tu precisa conseguir tirar uma foto boa, tu precisa saber editar pelo menos minimamente a foto. Eu não tô falando de um super Photoshop de raios e trovões nas fotos de vocês precisam conseguir mudar ali a claridade da foto, a nitidez. Precisa sim conseguir tirar uma foto boa, precisa sim entender de venda, não é mais só saber fazer peça bonita, porque o crochê não se vende sozinho, assim como nada se vende sozinho, ou quase nada. Então, não esqueçam, escolham uma, gente, um passinho de cada vez. Um passo de cada vez fica muito mais fácil de conseguir alcançar os objetivos de vocês.
Comentem aqui qual a plataforma e amanhã a gente se vê. Amanhã a gente se vê aqui às 17 horas, o vídeo da manhã também vai estar incrível. Ele já tá disponível, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, ele já tá disponível aqui no canal como estreia, para vocês ativarem a notificação para a hora que ele sair, para a hora que ele for ao ar, vocês receberem a notificação aí no celular de vocês, para vocês conseguirem acompanhar ele em tempo real. Eu vejo vocês amanhã aqui.